Olá, bom dia. Esse é o segundo vídeo falando a respeito da morte. Se você não viu o primeiro vídeo, eu quero estimular você a voltar, tá aqui no canal, e assistir o primeiro vídeo para que você tenha um entendimento. Nós já vimos que a morte é um inimigo do homem, já vimos que existem três tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e a segunda morte, que é o lago de fogo. E agora nós vamos ter um pouco mais de entendimento a respeito desse lugar do mundo dos mortos. Amém? Então, Jesus, quando vem, ele traz para a gente mais luz sobre isso, falando a respeito do rico e Lázaro. Está lá em Lucas, capítulo 16. Você pode ler lá, tá certo? Essa história é muito conhecida, quando eles morrem e eles vão para o lugar dos mortos. O lugar dos mortos que eles vão é esse lugar aqui, ó, chamado de Sheol e chamado de Hades. Existia uma separação nesse lugar interior, no seio da terra, de abismo, e havia uma separação. Os espíritos dos que esperavam Jesus está aqui nessa linha em amarelo, e os espíritos daqueles que não esperavam Jesus, eles estavam nessa linha aqui em branca, certo? Então, era um mundo invisível. Jesus é quem traz luz a respeito desse mundo dos mortos, e ele diz que existe um abismo, uma separação entre aqueles que viveram uma vida justa e confiavam no Messias que viria, e aqueles que viveram uma vida, vamos dizer assim, ímpia, uma vida que não temiam a Deus. Eles foram, os seus espíritos vieram para esse lugar. Seu corpo, porém, foi enterrado, do pó veio, ao pó retornou, né? Até que Jesus veio. Quando Jesus vem, nós observamos aqui que há uma divisão, e Cristo, ele morre na cruz. A Bíblia diz que aquele que morreu é também o que desceu. Desceu aonde? Desceu a esse lugar dos mortos. E ele veio fazer o que aqui? Ele veio proclamar a sua vitória, porque Jesus, ele não poderia morrer, né? Eu não sei até que ponto você conhece as escrituras, mas a Bíblia diz que Deus criou como justiça que a alma que pecar, essa morrerá. Jesus, ele não pecou, então ele não podia morrer. Quando ele está diante de Pilatos, e Pilatos disse: tu não vai me dar a resposta, eu tenho o poder tanto de te soltar como de te enviar para a morte. Jesus disse: nenhum poder tu teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Ninguém tira a minha vida, eu a mesma dor, e a dor por resgate de muitos. Então Jesus, ele morreu uma morte expiatória. Ele foi o pagamento que a justiça de Deus exigia. Isso foi ao longo da humanidade, como sombra com relação a animais, porém o sacrifício perfeito foi o sacrifício de Cristo. Então Jesus, ele morre, ele desce aqui ao mundo dos mortos, aqui ó, ele desce ao mundo dos mortos. Aqui ele vem buscar o cativo, os que estavam cativos aqui, ou seja, todos aqueles que estavam no seio de Abraão, e ele sobe com esse cativo, ele leva cativo o cativeiro e traz para esse lugar chamado de paraíso. Aqui é onde ficam os mortos agora, nesse lugar aqui chamado paraíso. Todo aquele que morre em Cristo Jesus, o seu espírito vai para esse lugar. Aqueles que morrem sem Cristo continuam vindo para esse lugar de sofrimento, amém? Para esse lugar de tormento. E eles estão esperando o quê? Eles estão esperando o julgamento final. Esse julgamento final vai acontecer, que a Bíblia chama do julgamento do trono branco. Então é importante nós entendermos também um pouco de juízo eterno. Então haverá um julgamento final, e esses espíritos estão esperando esse julgamento final. Precisamos entender que após a morte, o escritor aos Hebreus diz que após a morte segue-se o juízo. Então, ao homem está ordenado viver uma vez só. Depois dessa morte, segue-se o juízo. Isso é um outro tema que nós vamos falar mais na frente, sobre juízo eterno. E nós vamos ver que toda pessoa que morre, ele vai ser logo julgada. Os mortos estão esperando, porque Deus, ele tem todo um jeito de gerenciar o mundo e de administrar as coisas. E
nós precisamos entender que todo homem vai ser julgado ainda. O único morto que ressuscitou e foi julgado foi Jesus Cristo. Ele morreu, ressuscitou, e é interessante, ele ressuscitou com um corpo de carne e ossos. Lembra quando Tomé disse, quando os discípulos disseram que Jesus havia ressuscitado? Ele disse: se eu não tocar e colocar o meu dedo no buraco da sua mão e aonde foi transpassada a lança, de modo nenhum crerei. 7 dias depois, Jesus aparece, Tomé está no meio deles e ele vem: Tomé, vem aqui, pega o teu dedo e coloca aqui no buraco da minha mão e coloca aqui, porque um espírito não tem um corpo de carne e ossos, como esse que eu tenho. E Tomé se arrependeu e ele disse: porque tu vistes, crestes, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então tem um homem de carne e ossos hoje no céu com um corpo glorificado. É diferente desse corpo que nós temos agora, irmãos. Esse corpo que nós temos agora, ele precisa ser revestido pela incorruptibilidade. Ele precisa ser revestido pelo imortal. E se morrer, ele vai voltar para o pó. Amém? Então, os espíritos dos mortos em Cristo agora vão para o paraíso. Paulo fala sobre isso muito claramente. Amém? E os seus corpos voltam para o pó. Os que morrem sem Cristo vão para o Hades e vão esperar o julgamento do trono branco. Então, é importante nós entendermos isso. Muito importante nós entendermos isso, para que, de fato, nós possamos ter uma posição firme com relação à morte. Para que é que nós estudamos essas coisas? Para que nós possamos estar firmes na nossa fé. Amém? Então, entenda isso. Todo morto, ao morrer em Cristo Jesus, ele vai para o paraíso. O apóstolo Paulo fala sobre isso em vários lugares. Amém? Para o crente, a morte física é o triunfo sobre a morte. Filipenses capítulo 1, versículos do 20 ao 24. Paulo diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o morrer é Cristo, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei o que devo escolher. De ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Então Paulo cria que se ele morresse e partisse, ele ia estar com Cristo. Ou seja, ele ia vir aqui, ó. Ele ia vir para cá. Ele ia vir para o paraíso. Amém? Aí ele diz aqui, versículo 24: mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 e 57, ele diz: e quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, está falando do corpo, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aí ele pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que é importante nós aprendermos isso? Porque isso vai nos dar força para nós vencermos as tentações, as dificuldades, os desânimos pelos quais nós passamos aqui na vida e vamos ser firmes e constantes na obra do Senhor. É isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Por causa disso, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então é muito importante nós entendermos isso. Amém? Para quê? Para que, de fato, nós possamos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? Não deixarmos nada tirar o nosso foco. O inimigo ele vai tentar de várias formas e de várias maneiras tentar roubar a nossa dedicação a Deus, tentar roubar a vida de santidade, a vida de integridade, a vida de comunhão. Amém? Nós não podemos nos deixar apegar às coisas desse mundo. Nós não podemos viver uma vida como pessoas que não conhecem a Deus ou pessoas que não têm uma comunhão com Deus vivem. Nós nascemos de novo não mais para vivermos a nossa vida, mas para viver a vida que Cristo nos oferece. Amém? É o que Paulo diz aqui, né? Porque para mim o viver é Cristo
e o morrer é lucro. Filipenses 1, versículo 21. Então nós precisamos entender isso, que o viver é Cristo. Nós precisamos viver para Cristo, nós precisamos nos dedicar a Cristo, nós precisamos ser firmes e constantes e cada vez mais abundantes na obra de Deus. Não pare de congregar, não pare de servir, não pare de ofertar, não pare de servir a Deus. Continue firme e constante. Lutas vão vir, problemas vão acontecer para que você se deixe ficar enredado, você fique ressentido, magoado, mas não deixe essas coisas tomar conta de você, porque um futuro brilhante esperam aqueles que são fiéis até o fim, fiéis até a sua morte. Amém? Então, espero que tenha trazido mais luz, que você tenha entendido. Esse quadro aqui ele é fundamental para que você venha entender. Amém? E depois nós vamos ver um pouco, quando eu for falar de juízo eterno, como vai acontecer tanto o julgamento dos santos, como o julgamento dos ímpios. Por hoje basta, são mais de 23 minutos para tratar a respeito desse assunto, somente sobre a morte, que é um assunto denso, é um assunto que requer meditação, requer conhecimento da palavra de Deus e requer, acima de tudo, a revelação do Espírito Santo. Amém? Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.